Alô, amigos e amigas que acompanham o canal do Luiz Ademar, grande abraço a todos. Terminou ontem, hein? Quinta-feira, 4 de maio, a primeira rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. Finalmente começou a Série C. Ademar, qual o regulamento da Série C? É o mesmo dos anos anteriores. Vou explicar. São 20 clubes participantes, turno único, 19 rodadas para cada equipe, perfeito? Ao término dessas 19 rodadas, os 8 primeiros colocados vão para os quadrangulares da segunda fase, enquanto os 4 últimos são rebaixados para a Série D. Perfeito? Bem simples, a gente vai acompanhar rodada a rodada como que vai a evolução das equipes, tudo para você. Perfeito. Falando isso, o que eu posso falar dessa primeira rodada? Olha, dentro das minhas expectativas, campeonato muito equilibrado, acredito que o São Bernardo, aqui de São Paulo, do grande ABC, é um time a ser batido. Começou ganhando de 3-1 do Remo, do forte Remo. É um time que fez um brilhante campeonato paulista, fez a segunda melhor campanha só atrás do Palmeiras na primeira fase. Evidentemente no mata-mata com o Palmeiras acabou sendo eliminado. Foi para o torneio Independência e foi campeão do torneio Independência. Vem de títulos da 2, de títulos da Copa Paulista. São Bernardo forte. Ganhou de 2-1. Quero destacar 3 vitórias fora de casa. O Ipiranga, que foi em Volta Redonda e ganhou do Volta Redonda. Né? Eu minto, desculpa, gente. O Pouso Alegre, que foi em Volta Redonda e ganhou do Volta Redonda. Parabéns. O Ipiranga, que foi lá na Arena das Dunas em Natal e ganhou do América. Terminou com 9 jogadores em campo. Vale destacar isso. O América não conseguiu empatar com 11 contra 9. E o Confiança, que no duelo nordestino ganhou do CSA lá no Rei Pelé, em Maceió. Vale a gente destacar isso. Um artilheiro apenas no campeonato, que é o Eric, do Ipiranga, que fez os 2 gols contra o América. 2 viradas, o Manaus virou para cima do Náutico, o Paysandu virou para cima da Aparecidense. Então, no geral, 5 vitórias dos mandantes, 3 dos visitantes e 2 empates sem gols. Bom, vamos falar de tudo isso. Antes de mais nada, quero convidá-los a fazer inscrição aqui no canal do Luiz Ademar, hein? Ative o sininho, gente. Tem vídeos da Série A, da Série B, da Série C, a partir do final de semana da Série D também. Quem curte e é de São Paulo, tem também a reta final da Série A3 do Campeonato Paulista e a Bzinha, que é a última divisão do Campeonato Paulista. Tudo para você com um resuminho legal, com os gols, com a situação na classificação, para você ficar sempre bem informado, ok? Então, dê o seu like, ative o sininho e vamos trocar aquela ideia que a gente faz lá no meu Twitter, no meu Instagram. Eu fico acompanhando os jogos e fico tweetando, batendo papo com a turma. Luiz com Z, Luiz Ademar JR. Ou no Twitter ou no Instagram. Pois bem, gente, vamos começar. A primeira rodada começou lá na terça-feira, dia 2 de maio, lá em Volta Redonda, com 880 pagantes apenas, quando o Pouso Alegre fez um jogo interessante, porque ele foi pressionado, o Volta Redonda criou, o Pouso Alegre soube se defender, o time do Roger, que estava estreando, né? Ele veio do Atlético, atacante Roger, que aqui para o São Paulo como treinador, passou pela Inter de Limeira, enfim. Roger estreou em grande estilo, teve a humildade de fazer seu time se defender bem, sabendo que o Volta Redonda dentro de casa é um time forte, é um time agudo, conseguiu segurar. Djalma fez 1-0 aos 32 do primeiro tempo, e mesmo sendo martelado e jogando um pouco mais no contra-ataque, somou 3 pontos interessantíssimos. Volta Redonda tropeça em casa, e o Pouso Alegre faz 3 pontos importantíssimos fora de casa, turno único, 19 rodadas. Quanto mais ponto, melhor. Você tem que ficar entre os 8 ali, né? Também na terça-feira, dia 2, São José e Floresta. Floresta do Ceará. Para quem não sabe, São José do Rio Grande do Sul, Zequinha, tá? O Lobo lá do Ceará, Floresta, contra o Zequinha de Porto Alegre. Jogo fraco tecnicamente, onde o goleiro Zé Carlos do Floresta foi um grande destaque. O São José não foi tão arrasador, tão mortal, tão decisivo assim. Mas o gramado ali, para quem não sabe, o gramado no estádio de São José do Zequinha é piso sintético. Então a bola fica mais viva, fica corrida. E é evidente, quem não está acostumado como o Floresta sente um pouco. Então a pressão que teve, os momentos de pressão, o Floresta soube segurar. E o Floresta do Gerson Guzmão, estreando no comando do Floresta, arrancou 0-0 diante do São José do Thiago Gomes. Ainda na terça-feira, lá na Arena da Amazônia, lindo, para mim, das arenas construídas para a Copa do Mundo, a mais bonita do meu entendimento. Trabalhei em todas já.
é a Arena da Amazônia. Pois bem, o Náutico fez 1 a 0 com o Jean Mangabeira aos 32 do primeiro tempo, escanteio, ele meteu a cabeça, fez 1 a 0, mas o Manaus, o popular Gavião, virou e virou com categoria na reta final do segundo tempo. Isso a gente tem que dar um mérito aí e parabenizar o time do Igor Magalhães, departamento de educação física. Lá é um calor terrível, para quem não conhece, é um calor terrível na Amazônia. E aí, abafado, toma 1 a 0, time bom como o Náutico, Timbuzão lá querendo o time do Dado Cavalcante. E olha, o Douglas, depois no escanteio, outro escanteio no gol do Náutico, do Jean Mangabeira, o Douglas, depois do escanteio, vai lá e faz 1 a 1 aos 36 do segundo tempo. O jogo ficou lá e cá, aí chega aquele momento, né, que 45 e tal, que os times começam a se adequar ao resultado, mas em novo escanteio, um rebote, o Cardoso fez 2 a 1 e virou o placar para o Manaus. Vitória importantíssima, porque é diante de rival tradicional, um rival que eu acredito que vai brigar na ponta de cima da tabela. O Manaus faz 2 a 1 em cima do Náutico e terminamos os 3 jogos da terça-feira. Veio quarta-feira e com 9.063 pagantes na Arena das Dunas, o torcedor potiguar é sensacional, ele ama seu time. No caso específico que nós estamos falando do América, o América para mim fez uma partida querendo vencer o jogo, mas pegou um time que o ano passado foi vice-campeão gaúcho, esse ano foi na semifinal, ganhou a primeira do Grêmio, perdeu a segunda e só foi eliminado da final do gaúcho nos pênaltis para o Forte Grêmio. Então esse time de Ipiranga, a gente tem que sempre ressaltar isso, esse time do Ipiranga é muito bem treinado. E aí o Eric Farias ainda faz 1 a 0, 2 minutos do primeiro tempo, nossa, o América galgou, e aí, evidentemente, com inteligência, ele recua, segura, sai no contra-ataque, faz o América se expor, e o América boa e bateu, e empatou aos 36 do primeiro tempo com o Vini Guedes. Veio o segundo tempo, e aí o América sofre o gol, mérito do Ipiranga, claro, com o Eric novamente aos 4. No primeiro minuto, o Eric fez aos 2 do primeiro tempo. No segundo tempo, ele fez aos 4 do segundo tempo. Mais uma vez, bateu. Aí o Heitor tomou um cartão amarelo aos 16 minutos do segundo tempo. O Ipiranga aí se retrancou, praticamente abdicou de atacar. E o América bateu, criou e tal. A gente tem que falar que mas a pressão que suportou. Você vê que a pressão foi tanta que o América, aos 34 do segundo tempo, perdeu o segundo jogador, o Neto, expulso. 2 a menos desde os 34 do segundo tempo. E o América fez de tudo, bola na trave, defesa do goleiro e tal. Mas o Ipiranga conquistou um resultado mágico, com 2 a menos, 2 a 1 com o América lá. Vai ser difícil ganhar do América na Arena das Dunas, cara. Não vai ser uma tarefa fácil, não. E olha, com um estilo, o Ipiranga fez 2 a 1 e somou 3 pontos. Principalmente que o América estava com o apoio do torcedor, mais de 9 mil torcedores no estádio, e estava voltando para a Série C, comemorando 7 anos. O América que está virando SAF. O América vai ficar forte, vocês vão ver. Já em Brusque, o Brusque, que ano passado caiu da Série B para a Série C, esse ano quase foi campeão catarinense, fez uma bela campanha, e o time do Luzinho Lopes mostrou que realmente vai vir forte. Fez 1 a 0 em cima do Amazonas com o gol do Rodolfo aos 30 do primeiro tempo, né? E eu estava vendo os melhores momentos desse jogo. O Rodolfo, o volante, o Rodolfo, ele chutou falta, mas ele chutou de bico, assim, forte, mas no chão. A barreira pula. Todos os jogadores pulam, o que você pensa? O cara vai bater de longe, da intermediária, ele vai bater o quê? Forte para tentar fazer a bola curva. Todo mundo pulou, ele bateu forte, a bola passou por baixo da barreira, no cantinho do goleiro, sem defesa, e ele fez 1 a 0. O jogo ficou equilibrado, o Amazonas do Rafael Lacerda é bem treinado, o Brusque teve boas oportunidades para tentar o segundo gol, até que o Guilherme Queiroz foi expulso aos 10 do segundo tempo. E com 1 a menos, aí ele já cadenciou um pouco mais o jogo, o Amazonas tentou, e aí ele segurou esse 1 a 0, fez 3 pontos importantíssimos. Depois, ainda na quarta-feira, dia 3 de maio, lá na Curuzu,
o Paysandu, que tinha mandado embora o técnico Márcio Fernandes. Ele não conseguiu levar o time, ganhou fora de casa, perdeu dentro e nos pênaltis o Paysandu foi eliminado do campeonato estadual. Não vai fazer a final com o Remo. Aí ele foi mandado embora, contratado o Marquinhos Santos, que assistiu o jogo das tribunas lá na Curuzu. O Paysandu conseguiu um resultado importante, virando em cima da Aparecidense por 2-1. A Aparecidense do Moacir Júnior, que já está lá há mais de 2 temporadas, fazendo um bom trabalho, fez 1-0 com o Carlisson aos 4 minutos do segundo tempo. O primeiro tempo foi muito equilibrado, muito justo, poucas oportunidades, jogo mais tenso. No segundo tempo, no início, o Carlisson faz 1-0 num passe do João Diogo. Aí o Paysandu martelou e por sorte, né, tomou um gol aos 4, Vinícius Leite, e empatou aos 7, 3 minutos depois. Aí você tem o apoio da massa, não conseguia a renda lá, mas tem o apoio da massa. O Mário Sérgio cobrando pênalti, o artilheiro Mário Sérgio cobrando pênalti, fez 2-1. 2-1, a bola que bateu no braço do Vanderlei. Fez 2-1, aí o jogo ficou equilibrado, o jogo ficou com chances dos dois lados, ficou aberto. E o time do interino, o Wilton Bezerra, já que o Marquinhos Santos, que eu gosto muito como treinador, viu? Gente da melhor qualidade e bom treinador. Estava na tribuna, 3 pontos importantes para o Paysandu e a Aparecidense perdeu. Aí ontem nós tivemos o desfecho da rodada com mais 4 jogos. Lá no Rei Pelé, o CSA perdeu por 1-0 do Confiança. Verdade que o CSA no primeiro tempo criou e finalizou mais, teve mais chances claras, mas o Confiança do Vinícius Eutrópio foi decisivo e com o Lucas Vieira fez 1-0 aos 44. No segundo tempo, pressionado pela torcida, nervoso, o CSA ficou um time mais tenso, o Vinícius Eutrópio soube marcar bem, o time do Vinícius Bergantinho, o CSA foi para cima, criou novamente, mas acredito que até pela instabilidade emocional, perdeu a chance de empatar. O Confiança fez 3 pontos importantes, com o Lucas Vieiras marcando no finalzinho do primeiro tempo. Já em João Pessoa, na Paraíba, o Belo que foi mal no estadual, o Belo que tinha dificuldade para ganhar, o Belo que trocou treinador. Olha, o Belo começou com categoria ganhando 2-1 do Operário, hein? O Operário que contratou bem, inclusive levou o Vinícius Popó, artilheiro aqui do Capivariano, do interior de São Paulo, cara que faz muitos gols, contratou bem, fez um belo de um estadual lá no Paraná. Enfim, o jogo foi bem disputado, mas o Botafogo praticamente deu aquela liquidada no primeiro tempo. O zagueiro Pedro Carretti, depois de uma cobrança de escanteio, meteu o cabeção na bola, fez 1-0. E aí o Matheus Anderson, oportunista, fez 2-0 ainda no primeiro tempo, aos 45. No segundo tempo, o Operário foi para cima, mudanças, né? O treinador mudou bem o time, mudanças e mais mudanças. E aí o Operário foi, martelou, mas aí teve a inteligência do Botafogo, valorizou posse de bola, esperou o contra-ataque, deixou o adversário agredir. E o Operário só foi descontar e foi gol contra, viu? Alguns eu tava vendo aqui no site da CBF, alguns falaram que foi gol do Alisson Tadeu cobrando falta, mas a CBF não entendeu assim não, o árbitro, né, na súmula, se vocês podem até depois dar uma consultadinha lá, o gol foi contra do Lucas Santos. Na cobrança de falta, o Lucas Santos meteu a bola para dentro. Mas já era 47 do segundo tempo e o Botafogo fez os seus 3 pontos fora de casa. Em São Bernardo do Campo, aqui no Grande ABC em São Paulo, o São Bernardo começou com estilo, pegando um time forte, que para mim vai brigar em cima, que é o Remo, e meteu 3-1. Claro que o jogo fica mais fácil quando você faz 1-0 aos 4 do primeiro tempo, numa cobrança de falta muito bonita do Matheus Oliveira. Primeiro gol do São Bernardo na Série C. Matheus Oliveira fez 1-0. Aí, evidentemente, o jogo ficou mais truncado, o Remo, que tem time competente do Marcelo Cabo, foi para cima, o jogo ficou igual, teve chance para os dois lados. Veio o segundo tempo e logo com 7 minutos, o artilheiro Jean Carlos faz 2-0 num cruzamento do lateral do Robinson. O João Carlos faz 2-0. Aí, claro, desorganizou, aquela coisa do Remo ir para cima de qualquer jeito. Léo Jabá, time é forte. Léo Jabá, que foi muito bem no Campeonato Paulista, fez 3-0 com 37 minutos. Aí o lateral Kevin foi descontar os 46, já nos acréscimos do segundo tempo, num chute que desviou do Helder ali, e 3-1. Uma vitória merecida, uma vitória de um time que eu acredito que vai brigar pelo acesso.
Dá uma olhadinha. E diante de um time forte, que eu também acredito que vai brigar pelo acesso, que é o Remo. Então, só para vocês verem. E no pior jogo, pelo menos tecnicamente de tudo que eu vi, da rodada, finalizando essa primeira rodada, lá no Piauí, no estádio Lindolfo Monteiro, Alto 0, Figueirense 0. A estreia do Roberto Fonseca, fraco tecnicamente, pouca chance de gol. No primeiro tempo eu vi uma do Manuel e uma do Elielton do Altos, eu vi uma do Gladson do Figueirense. No segundo tempo o jogo foi mais disputado, mais pegado, mas poucas chances de gol. O certo é que o Altos faz o seu pontinho. Eu acho que o Altos no primeiro momento briga para se manter na Série C, penso eu, e o Figueira, em princípio, vai tentar o G8, mas vai ser difícil. Problemas financeiros, um elenco curto, tecnicamente meio, né, fraco, então a gente tem que entender, e o torcedor do Figueira, que é apaixonado, na garganta vai ter que ajudar esse time nos jogos dentro de casa, certo? Bom, só para a gente finalizar no nosso boletim, então vamos falar da segunda rodada, que começa no sábado e termina na segunda-feira, certo? Então sábado e termina na segunda-feira. Sábado, às 16 horas, sábado agora, dia 6 de maio, Amazonas e América, dois times que perderam na estreia. Sábado, às 16h30, Floresta, que empatou, contra o Volta Redonda, que perdeu, né? Aí, sábado, 19 horas, o Náutico em casa, o Timbu, com a torcida, com o apoio da torcida, perdeu na primeira rodada, enfrentando o São José, que empatou. Sábado, 19 horas, o Pouso Alegre, que venceu na primeira rodada, pegando o Brusque. Primeiro duelo aí por liderança. Quem vencer 6 pontos vai ficar na liderança ali, né? Lembrando sempre que a gente tem que sempre ter em vista os 8 primeiros colocações. Mas a liderança, claro, está em jogo. Pouso Alegre e Brusque no sábado, 19 horas. Domingo, 16h30, Ipiranga e CSA. Ipiranga que venceu também pela ponta da tabela contra o CSA que perdeu na estreia. Domingo, 16h30, Operário e Manaus. Operário perdeu, Manaus ganhou na primeira rodada. Domingo, 19 horas, Remo e Belo, Botafogo da Paraíba. Olha que belo jogo, que duelo sensacional. Remo perdeu, vai buscar a reabilitação, Botafogo venceu. Jogo muito legal de ser acompanhado. Domingo, 19 horas, a Aparecidense que perdeu na estreia recebeu no São Bernardo. Olha que belo jogo, São Bernardo defendendo a ponte e o Aparecidense querendo colar ali nos 3 pontos para a primeira vitória. Aí na segunda-feira a gente encerra com 2 partidas. Lá em Aracaju, na linda, minha querida linda Aracaju, o Confiança recebe o Altos do Piauí. Olha o Confiança aí que ganhou fora de casa. Confiança ganhando confiança, rapaziada. Brincadeira, o Confiança recebendo o Altos às 20 horas. E o Figueirense, com o apoio do seu torcedor, pegando forte Paysandu. Figueirense pegando forte Paysandu, jogão também, segunda-feira às 20 horas. E claro, na próxima terça eu faço um apanhadinho geral para você que gosta da Série C. Perfeito? É isso aí, forte abraço a todos, até lá!